produção vai jogar na tela essa arte aí. E o Alisson Silva mandou que o Simon Ledo tem um irmão gêmeo no futebol que se chama Dimitri Payet. Os dois ruins de bola. Cara, que sacanagem. Isso é bullying purinho. Um abraço pro Alisson. O Nilson Batista falando exatamente o ponto, né? O Vitória tem um sistema defensivo muito frágil. Então, olha só como o Flamengo é poderoso, especialmente do meio para frente, né? Quer passar, Túlio? É provável do Mengão? Vambora. Nosso querido Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolita e Pedro. Repetindo, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Provável escalação de Mengão. Cara, e aí realmente é outro patamar, é outra brincadeira. Inclusive, gente, nós falamos o seguinte, né? Nós falamos que o Pedro, o De La Cruz, o Cebolinha, todos esses podem ser votados de forma tranquila como melhor jogador da temporada. Eu vou falar para vocês que o Gerson também, tá? O Gerson faz um 2024 extraordinário, especialmente quando a gente pensa na liderança que ele passou a assumir, né? Enfim, um jogador que segurou essa bronca de uma forma brilhante durante esses pontos difíceis que o Flamengo conquistou antes desse momento de declínio, né? De Fortaleza e Cuiabá, nos jogos contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense. O Gerson, cara, foi gigantesco durante esse período aí. E o próprio Davi Luiz faz uma grande temporada. Mas aí, para amanhã, a provável dupla de zaga é Fabrício Bruno e Léo Pereira. Acho que em qualquer cenário o Flamengo está bem servido, né? Tem boas opções. Você acha, Túlio, que esse é o time ideal mesmo? Ou você faria alguns ajustes? Eu, já antecipando minha opinião também, eu acho que o Alan hoje é um cara que a gente bate o olho e fala talvez pudesse ser um pouco melhor. Talvez até com a presença do Léo Ortiz. Hoje eu escalaria o Léo Ortiz pelo que a gente viu nessa sequência. Entendo que o Tite, como é muito zeloso com a questão da gestão do grupo, né, para não perder o grupo, aí o Alan vai ficar chateado porque vai botar um zagueiro de ofício para o lugar dele, vai expor o jogador, às vezes tem esse melindre, mas eu acho que tecnicamente o Léo Ortiz tinha que jogar. Na sua escalação ideal, o time seria esse mesmo, Túlio? 11 de início? Não, eu também colocaria o Ortiz ali, e mesmo se o Pulgar tivesse disponível, né, que não está, teve um desarranjo aí, também não está bem, né? O pessoal fala menos, porque eu não sei o que o Pulgar parece até, daqui a pouco vou dizer que o Pulgar estava desde 2019 no Flamengo, mas não tem jogado bem, né? Vem oscilando bastante. O Alan pode estar até um pouco mais abaixo, mas o Alan fez boas partidas durante esse período da Copa América, por exemplo, enquanto o Pulgar esquentava o banco lá no Chile. Então, mesmo que o Pulgar tivesse à disposição, eu colocaria o Ortiz, né? Eu acho que muitas vezes essa convicção do Tite, por exemplo, se o Rogério Ceni pensasse dessa forma, muito mais na gestão do grupo, e aí muitas vezes o atleta ele tem que entender uma escolha do treinador, a gente talvez não teria ganhado o Brasileiro de 2020, né? / 2021, que os últimos jogos foram em 2021. E porque a gente teve ali o Arão improvisado como zagueiro e a gente teve o Diego Ribas jogando como segundo volante, né? Então, se a gente fosse pensar ali, não, vou melindrar aqui o atleta e tal. Então, quem está na reserva, né, cabe a ele jogar mais, né? Para ele poder colocar o treinador justamente em dúvida ali, pulga atrás da orelha, aquela coisa toda, para que ele seja escalado e não, o cara vai ficar chateado e tal, assim, né? Até falando do Davi Luiz, por exemplo, eu acho que o Davi Luiz, até pelos zagueiros disponíveis no banco, já tinha que ter sido sacado, porque assim, gente, pelo menos é a minha opinião, o cara entrou numa necessidade ali, entrou, tal, porra, o Davi Luiz foi muito bem, na maioria, acho que o saldo do Davi Luiz em 2024 é muito positivo, mas não é titular do Flamengo, ele não é titular, e não só pela questão técnica, mas eu acho que também pela questão física, né, isso é notório, o calendário, insano que a gente tem, mas a dupla de zaga é Fabrício Bruno e Léo Pereira, e você pegaria o Ortiz, que não vai jogar de zagueiro, e bota de volante. Tendo o Ortiz, deveria ser titular também.
na minha opinião, mas aí entra a questão de meritocracia e tal, aquela parada toda. E acho que isso não é desmerecer o Davi Luiz, ele voltar para o banco, porque também a gente tem muito daquilo. O cara entrou, né? Vou pegar aqui o exemplo do Lohan. Lohan contra o Corinthians, foi lá, meteu o gol, deu assistência para outro gol. Lohan, novo craque, né? É o Luiz Araújo Preto, né? Que é o craque do Simon. Simon olha pro Luiz Araújo, ele acha que o pessoal dizia que o Nélio era o Zico Preto. Então é o Luiz Araújo Preto, tem que ser titular, tem que. Nova joia. Aí o garoto, oscila, recebe vaia. Né? Então a torcida. O Davi Luiz entrou. O Davi Luiz entrou para suprir uma necessidade. Ele jogou bem, 2, 3. Agora o Davi Luiz tem que ser titular o tempo. Cara, não é assim. Entendeu? E até entra numa questão daquilo que até o Yuri lembrou, a ciência, né? A ciência na zaga, e isso aí é informação de bastidor, de que tanto o Léo Pereira como o Fabrício Bruno bateram o pé. Eles não quiseram ser poupados lá em abril, lá quando o Tite começou com aquela parada lá, e não foram. Eu até falava aqui, a ciência não chega na dupla de zagueiros porque os caras não eram poupados, né? A não ser assim, quando se machucava e tal. Teve um jogo, se eu não me engano, que foi o jogo da Libertadores, que até ele botou, que a gente foi jogar com 3 zagueiros, que ele botou o Davi Luiz, que não sei se foi contra o Bolívar, e foi o jogo que ele poupou, se eu não me engano, o Fabrício Bruno, né? Mas ele poupou um montão de jogador aí, sem sentido nenhum. Há poucas vezes que ele desfez a dupla de zaga. Então, eu acho que o Davi Luiz ele pode... Foi o jogo antes da final do Campeonato Carioca, né? Que a gente criticou bastante. Isso. Então, eu acho que o Davi Luiz ele pode ser um puta de um jogador que para voltar para o banco, e não é nenhum demérito, tá? Não é nenhum demérito, tipo de, o cara não serve mais. Não é isso. E é um cara que contribui além do campo muito pra gente, né? Então, assim, todos os jogadores falam dele. Eu conversei muito com o Davi Luiz, ele me ajudou aqui, é o cara que tá aí sempre dando esse apoio por toda a experiência que ele tem, por todo o conhecimento que ele tem do esporte, do futebol, e ele desempenha muito bem esse papel, que a gente não tem. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Diogo Lemos, que é lá do Conselho de Futebol, e do Rodrigo Duns. Entrevista tem 2 meses. Aí era uma entrevista para a Associação do Comércio aqui do Rio de Janeiro, né? Aí o entrevistador lá pergunta para eles assim, e psicologia, lidar com o jogador é difícil e tal. Como é que é isso? Cara, eles não tinham que responder. É até constrangedor. O Yuri depois tem que olhar essa entrevista aí. Eles falam da base, porque de fato na base é esse trabalho de acompanhamento dos jovens. Tem. Até porque, Túlio, desculpa interromper, até porque esse acompanhamento psicológico na base é obrigatório por lei. Sim. Então não tem como o Flamengo, como um clube formador, não ter um psicólogo na base. E outras modalidades também contam com um psicólogo ali do clube, que trabalha com o clube de forma full time, né? Tá contratado. Então o atleta precisou em qualquer tipo de situação, tem alguém ali, porque no profissional não tem, né? Então, o Davi Luiz, a gente já brincou aqui, né? Tem um jogo que o Davi Luiz fez gol, o Léo, no comentário dele, ele fala, né? O cara que faz tudo, ele é psicólogo, ele é treinador, ele é tudo. Então, assim, acho que ele também pode desempenhar esse papel lá, e a galera também tem que entender que um time de futebol, e aí entra essa questão do elenco que a gente fala, ele não é só o 11, né? É o 12, é o 13, agora o 14, o 15, né? Você tem 5 substituições. Então, jogadores que também podem entrar e podem contribuir. E como mensurar a importância, por exemplo, do Diego Ribas durante tanto tempo no bastidor do Flamengo como uma liderança positiva para conversar com jovens? Como mensurar a importância do Rodinei ao animar, ser o cara da alegria, o cara que joga todo mundo para cima? Isso é um negócio muito importante ser colocado mesmo.